TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Aftermarket, a melhor cobertura do pós-mercado na TC Rádio. E aí, Pontes, tudo bom com você? Boa tarde, hein? Fala, Diego. Opa, boa tarde, Você gostou, né, Pontes? Fala, Pontes, boa tarde. E aí, como que você tá? Tô bem. Eu espero sair daqui bem também, sem o meu microfone cortado. Então a gente tem até um pouco antes dos 10 mil deles pra poder participar. Olha. Ô, Pontes, vamos falar de Banco Inter hoje, aqui Vamos no nosso nessa. programa, porque saiu nessa semana uma notícia de que o Banco Inter estaria preparando uma provisão para as perdas no balanço do terceiro trimestre. O banco desmentiu essa notícia, mas vem numa sequência de queda, né? A gente trouxe aqui no fechamento do pregão que o Banco Inter terminou, as units do Banco Inter terminaram esse mês numa queda de mais de 30% já, e desde que saiu essa notícia, acentuou essa tendência de queda. Queria primeiro te perguntar o que você acha do Banco Inter como investimento e até mesmo como empresa, se você utiliza, se você usa os serviços, Pontes. Eu uso, mas eu uso só para fazer TED. Agora com o Pix, eu tenho algum investimento lá também, eu gosto da plataforma deles, e eu gosto de separar os meus investimentos em locais diferentes, porque às vezes eu tenho um objetivo diferente, aí eu deixo isso aqui nesse local, isso aqui em outro local. Então, lá no Banco Inter, eu tenho mais renda fixa para gastos eventuais que eu preciso fazer durante o mês, então eu deixo lá. Eu gosto da plataforma, é boa de usar, é fácil. O aplicativo é bem legal, eles têm marketplace também. Inclusive, se vocês quiserem comprar coisas lá, dá para comprar com cashback e até com preço mais barato do que na própria loja da empresa. Fiz um teste hoje e, inclusive, o frete era metade do preço do que o frete da loja oficial. Então, eu gosto da empresa, eu gosto muito, tem muita gente boa lá. Eles montaram uma equipe de análise boa também. A economista deles lá, uma das melhores que eu conheço, Rafaela Vitória. E uma das melhores do Brasil, inclusive. Como empresa, eu não tenho investimento, eu nunca comprei ações do Banco Inter e também nunca entrei vendido, né? Não tenho coragem de entrar short em Banco Inter, não. Mas é uma empresa que tem características de empresa de potencial crescimento forte, né? E aí essas empresas tendem a ser mais arriscadas e qualquer evento que aconteça, qualquer notícia como essa que saiu recentemente também, abala muito os investidores e isso faz com que a ação caia muito forte. É normal para empresas com esse tipo de perfil. Ô, Pontes, e o que são essas provisões? Por que elas existem e como elas são criadas no geral? Tá, eu vou fazer primeiro uma distinção entre despesa e provisão. Eu vou falar primeiro do conceito de despesa, que aí fica fácil de entender o conceito de provisão. Boa. Quando a gente faz um gasto qualquer que afeta um período específico, eu até falei disso, eu não lembro se foi aqui ou se foi na escolinha do professor Pontes, que é na segunda-feira, na terça. Se eu compro um McDonald's, um hambúrguer lá, eu como e ele me beneficiou naquele momento. Então é uma despesa daquele mês. Eu não posso levar essa despesa para outros meses. Então eu sei quanto é que eu gastei e eu sei quando é que eu consumi e me gerou benefício. No caso das provisões, a gente não tem essa característica. Nas provisões eu não sei exatamente quanto é que eu vou gastar, nem quando eu vou gastar. Então, é basicamente essa distinção aí entre uma despesa e uma provisão. É meio que eu já antecipo a despesa com uma aproximação. O caso da Vale, por exemplo, lá com o Brumadinho. Quando aconteceu o evento, antes deles pagarem as coisas, começarem a pagar multas, etc., eles já reconheceram provisões, fizeram uma estimativa de quanto é que eles iriam gastar, reconheceram isso lá no resultado da empresa. Então, fica lá no passivo como se fosse uma conta a pagar, na verdade meio que uma conta a pagar, e lança lá na DRE como uma despesa, reduzindo o lucro. Então, é basicamente essa distinção aí entre despesa e provisão. A provisão eu ainda não sei exatamente quanto é que eu vou gastar, ainda não gastei, mas eu sei que eu vou gastar. E falando agora especificamente do setor bancário e as perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, isso antes conhecido como provisão para devedores duvidosos, Pontes, esse conceito é semelhante ou tem alguma diferença? O nome correto nunca foi provisão, só que todo mundo sempre chamou de provisão, inclusive na própria contabilidade. Por que o nome correto não é provisão? Porque a provisão eu tenho uma expectativa de saída de caixa. No caso dos bancos,
eu sei que é possível que eu perca um recurso, só que esse recurso não vai me gerar uma saída de caixa. Eu fiz um empréstimo, eu como banco te dei um empréstimo, Mari Galvão, para você comprar mais tempo e não cortar mais meu microfone. E aí, esse empréstimo, se você não me pagar, eu não vou desembolsar a caixa, não vai sair dinheiro do meu bolso para te pagar. Vai deixar de entrar dinheiro no meu bolso, vai deixar de sair dinheiro do teu bolso para entrar no meu. Então, é por isso que o nome provisão não é adequado. É perda estimada de crédito com liquidação duvidosa. No caso dos bancos, existe uma metodologia bem, bem dura, bem rígida. Tem que seguir uma resolução do CMN, o Conselho Monetário Nacional. E aí eles têm que dividir o crédito, né, o risco de crédito de quem eles deram dinheiro, do nível H, que é o nível mais alto de risco, ali é 100% de estimativa de perda, até o nível AA, 2As, que é o nível mais... que eu não tenho incerteza de que eu vou receber ou não. E aí, à medida que eu vou avaliando o crédito do credor, né, do devedor, quer dizer, eu vou classificando ele em algum desses níveis e aí eu vou reconhecendo essas provisões, essas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E aí, aí todo mês o banco vai reavaliando o crédito, se tiver atraso, a partir de 15 dias até 30 dias, no mínimo você tem que ser classificado como B. Se você atrasar entre 15 dias e 30 dias. Menos do que 15 dias ainda não é um problema. Mas passou de 15 dias, aí já passa a reconhecer uma provisão, entre aspas. Eu vou ficar falando provisão aqui, que é mais fácil do que falar PCLD. Beleza. Então é isso. Se chegar no H, é 100% de provisão. Então, se eu tenho um empréstimo para uma pessoa de 100 mil reais, ele está classificado como H, eu já reconheço isso tudo lá como uma provisão na DRE, e aí eu vou reduzir o lucro da empresa em 100 mil reais naquele período. E como que essa perda é estimada, Pontes? Estatisticamente, você tem alguns modelos para fazer avaliação de crédito, você avalia o nível de risco da operação também, e aí você faz essa classificação. Então, é basicamente isso, com base no histórico da capacidade da empresa dar crédito para pessoas que vão pagar. Então, eles fazem essa avaliação com base em estatística, principalmente. A auditoria fica bem em cima disso, inclusive. A própria resolução do CMN, o número eu não vou ter decorado aqui, eu não decoro o número, mas se vocês colocarem resolução CMN de 1999 relacionada à provisão de banco, vocês vão achar no Google. Então, eles fazem essa avaliação periódica, os auditores têm que fazer um destaque num relatório circunstanciado que entregam para o banco, destacando tudo isso. Se eles estão vendo que o banco está fazendo isso de forma equivocada ou não. E os bancos são bem regulados, né? São bem... os bancos têm auditoria interna, auditoria externa, auditoria do Banco Central, eles são bem rígidos em relação a isso. E no caso específico do Banco Inter, que conta as pessoas fazem para vender a ação do banco com aquela notícia que saiu na segunda-feira? Foi na terça, né? Dia 28? Foi terça? Acho que sim. Dia 28 foi terça-feira. Isso, então, corrigindo, foi na terça. O valor das empresas, no geral, ele é dado por 3 fundamentos. Capacidade de geração de fluxo de caixa livre, a capacidade que a empresa vai ter de fazer esse fluxo de caixa livre crescimento, né? E o risco que tem impacto no custo de capital. Então, no final das contas, você faz uma projeção de um monte de fluxo de caixa ao longo do tempo, com base na geração de caixa da empresa, na capacidade dela fazer esse caixa crescer, e traz a valor presente tudo com base no risco que vai implicar numa taxa de desconto. Então, quando sai uma notícia dessa, que é possível que o banco reconheça provisões que não eram esperadas, o que é que o mercado entende? O mercado entende que é possível que o fluxo de caixa livre da empresa seja menor do que o esperado. O Banco Inter é uma empresa que tem muita expectativa de crescimento, então é possível que o crescimento futuro desse fluxo de caixa livre seja afetado e aumenta o risco, né? Então, as duas variáveis que eu quero que sejam mais altas, que é o fluxo de caixa livre e o crescimento, elas tendem a ser menores agora, supondo que haverá uma provisão, a gente não sabe, né? O Banco Inter já negou. E o risco aumenta também, porque muita incerteza relacionada ao assunto. Então, o risco eu quero que seja mais baixo, porque eu vou ter uma taxa de desconto mais baixa. Então, o que eu queria que fosse mais alto caiu, e o que eu queria que fosse mais baixo subiu.
Então isso faz com que o valor da empresa, a expectativa de valor da empresa seja menor. Então o mercado faz esse tipo de conta, pelo menos teoricamente, né? As pessoas deveriam fazer esse tipo de conta, ver o impacto de um potencial aumento de provisão nessas 3 variáveis e chegar a uma conclusão se eles deveriam comprar ou vender. Como a ação de crescimento sobe muito forte, ela também cai muito forte, é normal isso acontecer. Fontes, aí surgiu uma dúvida. E se aquela perda estimada estiver errada e o cliente que atrasou voltar a pagar? O que acontece? Aí, quando eu reconheço a perda, né, o potencial de perda, eu coloco lá eu tenho o estoque de contas a receber, né, dos empréstimos que eu fiz. Então, eu vou colocar lá, reduzindo o meu estoque de contas a receber, essa estimativa da perda. Então, vamos supor que eu tenho 100 mil reais de contas a receber, né, dos empréstimos que eu fiz. E aí, eu tenho um potencial de perder 10. Então, no líquido, vai ser 100 mil menos 10, vai dar 90 mil. Esses 10 que estão subtraindo lá no ativo, no contas a receber, eles vão lá para a DRE como uma despesa e vão reduzir o lucro em 10. Se por acaso essa perda não ocorrer de fato, eu receber o dinheiro, eu faço o contrário, eu faço a reversão da provisão. É o conceito de reversão de provisão. Então, eu vou zerar aqueles 10 que estão reduzindo meu contas a receber. Então, meu contas a receber que estava em 90 vai voltar para 100. E aí, eu vou lançar lá na DRE como se fosse uma receita, que é essa reversão da provisão, aumentando meu lucro desse período que eu reverti em 10. O Banco Inter até fez umas reversões esse ano aí. Então, eventualmente, o banco pode fazer classificações erradas para aumentar ou reduzir seu lucro? Eventualmente, sim. É bem rígido, como eu disse antes, o controle dos bancos, mas é provável que sim. É possível que sim, na verdade, né? Até ano passado, durante a pandemia, existia um comentário de que os bancos estavam fazendo muitas provisões, reconhecendo muita PCLD, para mostrar, meu lucro tá caindo aqui, eu tô me ferrando por causa da pandemia igual a todo mundo, para evitar que os tributos dos bancos, das instituições financeiras, fossem aumentados para bancar o custo da pandemia do governo. Nós temos como medir isso de alguma forma, fazer uma aproximação por modelos estatísticos, nós fizemos aqui internamente e vimos que, de fato, aparentemente, eles fizeram mais provisões do que deveriam. E, Pontes, como que é medida a capacidade de crédito de um banco? Tipo, qual a relação entre essa capacidade e a inadimplência? Tá, os bancos são bem regulados, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Tem uma coisa chamada Acordo de Basileia, na verdade, no final das contas é um nome bem grande, que acho que ninguém sabe decorar esse nome, mas é conhecido como Acordo de Basileia. Os bancos têm que ter um nível aceitável do Acordo de Basileia, que a grosso modo é uma relação ponderada entre os ativos que eles têm, por meio a ponderação é feita com base no nível de risco desses ativos, e as operações de crédito, né? O risco das operações de crédito. E aí, o Banco Inter, inclusive, teve uma queda nesse índice de Basileia. No primeiro semestre do ano passado, se eu não me engano, eles estavam com algo em torno de 30% do índice de Basileia. Quanto maior, melhor. Quer dizer que, a grosso modo também, para cada 100 reais de operações de crédito, eles tinham 30 de ativos próprios deles para bancar isso aí. E agora, eles aumentaram bastante a quantidade de operações de crédito recentemente, e isso fez com que esse nível caísse. Eles estão agora com em torno de 20, caiu de 30 para 20, mas é tranquilo ainda. Quando baixa de 15 é que começa a chamar um pouco de atenção. Pontes, e para quem quiser saber mais sobre esse assunto, no T6 School a gente tem texto sobre isso, pode encontrar alguns artigos. Temos bastante texto sobre isso. Se você pesquisar aí no T6 School, vai encontrar textos sobre Basileia, sobre análise de bancos. O que é que você olha para analisar um banco? Quais são os indicadores mais importantes? Inclusive, falamos do Basileia. Tem texto sobre provisão, tem texto sobre a PCLD dos bancos em 2020, com análise ali do que ocorreu em 2020. Então tem conteúdo para todo mundo de graça aí. É só sentar a bunda na cadeira e ler. Eu quero dizer que hoje deu tempo, hein, Pontes? Eu corri aqui com as respostas e fiquei com medo. Ficou com medo da Mari Galvão cortar o microfone, com medo de cortar né, meu microfone e sair correndo aqui. Isso, até com um minutinho ainda de lambuja fica aqui ainda, o disclaimer que eu nunca cortei o microfone de ninguém, hein? Fica esse disclaimer. Só o meu, exceto o meu. Ô, Mari Galvão, tem um minuto, faz uma pergunta aí. Uma pergunta agora, sem combinar. Isso aqui tudo a gente combina, galera. Sem combinar, Pontes. Qual que é a boa pra essa semana? Qual que é a sua expectativa pro mercado? Eu nunca tenho expectativa sobre o mercado. Minha expectativa era amanhã viajar, entre aspas, para Embu das Artes, passar o final de semana Eu lá. adoro Embu das Artes. Embu das Artes parece Pipa em São Paulo, Sabe sem praia. que lá tem um pastel muito gostoso de
costela de boi com catupiry. É uma delícia. Olha lá, aí, já sabe onde você tem que ir, hein, Pontes? Vou lá. Vocês sabem que pastel é a minha comida favorita, né? Pastel, pizza, é? pudim e panqueca são as minhas Ah, e tem comidas um monte favoritas. também. Você escolher um, Pontes. Escolher uma só. Pastel. Pastel. Aí, então vai no tem que pastel de comer esse Budazar. pastel, hein? E se for ruim, você trata com a Mariana Galvão. é muito depois do bom, próximo não tem programa. como, é muito bom. Valeu, Pontes. Boa. Grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.